Eu tenho a árdua tarefa de conversar com vocês em meio ao cansaço, à fome, mas fica firme aí. A gente está no nosso último encontro, nosso último tempo juntos, terminando esse tempo de celebração, de comemoração dos nossos 10 anos. E eu sempre digo, e eu disse isso ontem, eu vou repetir agora, que no final a gente fica com aquelas perguntas na cabeça. E agora, o que vem? O que a gente vai fazer? Como a gente vai proceder? Como a gente vai responder? Como nós vamos dar conta de tudo que ouvimos, de tudo que aprendemos, de tudo aquilo que fomos desafiados? E a verdade é que muitas vezes nós deixamos que essas inquietações, essas perguntas, essas dúvidas nos guiem nas nossas decisões. Muitas vezes nós deixamos que essas perguntas e dúvidas nos guiem na nossa vocação. Porque como seres humanos, nós queremos respostas, nós queremos saber o que, o como, o quando, para que a gente possa decidir a responder ao chamado de Deus. Mas a vocação, antes de qualquer coisa, é um ato de obediência, uma resposta positiva ao chamado de Deus. Só há uma forma para a gente responder o chamado de Deus: em obediência. Nós não podemos, até porque não pode ser uma resposta honesta, condicionar a nossa vocação, o nosso chamado a perguntas secundárias. E mesmo que isso pareça difícil, complicado e talvez quase impossível, nós precisamos ter coragem para nos movermos em direção à vocação divina. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem, eu não sei quais são as perguntas que você está se fazendo, elas são diferentes, mas em todas elas, nós precisamos manter uma atitude de entrega, de confiança naquele que é o motivo e a razão da nossa vocação. Com 16 anos, eu estava na igreja local e nós recebemos ali um grupo de missionários. Eu não tinha muita ideia do que significava isso, mas eles estavam ali, eles estavam contando tudo aquilo que eles estavam fazendo, tudo aquilo que eles fizeram, tudo aquilo que Deus fez através da vida deles. E eu olhei para tudo aquilo e eu disse: olha, é isso que eu quero fazer. Eu quero ser missionário. Não tinha ideia do que aquilo significava, mas eu disse: olha, é isso que eu quero fazer. E eu me lembro então de chegar em casa, ali no meu quarto, de começar a orar e me ajoelhar ali à beira da cama e dizer: Deus, eu quero ser missionário. E ouvi Deus falar assim: puxa, isso é muito bom, mas primeiro você precisa ser crente antes de ser missionário. Para alguém que já estava vivendo na igreja, para quem que tinha crescido num lar evangélico, eu sempre brinco de maneira muito séria, dizendo que a minha conversão e o meu chamado aconteceram no mesmo momento. Porque eu me dei conta que eu era um crente tão ruim, que para eu poder responder à vocação de Deus, primeiro eu precisaria me tornar um crente bom. Alguém realmente comprometido com o Senhor, alguém realmente comprometido com a palavra de Deus. E naquela noite, naquele dia eu fiz isso. Eu falei: Senhor, então está aqui a minha vida. Eu entrego minha vida ao Senhor, eu reconheço o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, mas eu também quero dizer que eu quero te servir. E aí todas as perguntas do onde, do como, do quando, permearam a minha mente, estiveram presentes no meu coração durante um bom tempo. Foram 10 anos, 10 anos, até que eu me envolvesse de uma forma integral na missão de Deus. Não que eu não tivesse envolvido antes, porque logo com 16 anos eu cheguei para o meu pastor e disse: eu quero ser missionário, por favor, me manda para a organização. Falei lá o nome da organização e ele disse: olha, ótimo, mas missionário não é quem vai para a organização Y, organização X. Missionário é quem fala de Jesus, onde Jesus não é conhecido.
Então a gente vai começar um trabalho ali na favela, você vai lá, você vai ajudar a igreja que está começando um trabalho ali, você vai falar de Jesus, você vai ser missionário. Mas foram 10 anos tentando entender, tentando compreender como tudo isso poderia acontecer. E ao final desse encontro, eu queria propor para você um caminho. Eu queria propor para você, quem sabe, algumas atitudes e algumas ações que eu e você, independente em que estágio estamos da nossa vocação, nós precisamos desenvolver, nós precisamos alimentar, nós precisamos internalizar nos nossos corações, na nossa mente, para que a gente possa responder de forma objetiva o chamado e a vocação de Deus. E eu quero, para fazer isso, eu queria convidar você a olhar comigo para a história de Filipe. Ali em Atos capítulo 8. Um dos diáconos escolhidos ali no meio de alguns problemas que a igreja estava enfrentando, esse rapaz está ali. E a história dele é tão interessante sobre como Deus o usa, como ele responde à vocação de Deus. Quando os discípulos, então, estão enfrentando uma das maiores dificuldades, depois que Jesus sobe aos céus, os incumbe da tarefa da proclamação do Evangelho, e a igreja começa a enfrentar um primeiro período de perseguição, nós vamos encontrar Filipe. Eu quero olhar e ler com vocês duas passagens diferentes. Atos capítulo 8, do verso 1 ao verso 8, e depois nós vamos ler do verso 26 ao verso 31. Atos 8, de 1 a 8. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. E olha Filipe, indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados, e assim houve grande alegria naquela cidade. Pula comigo, vamos lá para o versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e a acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender, se alguém não me explicar? E convidou Filipe para subir e sentar ao seu lado. Então eu quero propor para você aqui algumas atitudes, aprendendo com a história de Filipe, uma história de quem respondeu à vocação de Deus ao longo da sua caminhada, ao longo da sua jornada, e foi ao longo desse caminho descobrindo os planos de Deus, descobrindo a vocação de Deus, descobrindo o desejo de Deus para a sua própria vida. Quando nós olhamos essa primeira parte que nós vemos ali, nós vamos ver um Filipe, juntamente com aquele grupo que foi disperso por causa da perseguição, sendo intencional. E primeiro conselho que eu quero dar para você que quer responder à vocação de Deus é: seja intencional. O texto diz que aqueles que haviam sido dispersos, aqueles que estavam em meio à perseguição, pregavam a palavra onde quer que eles iam.
Se não dava para fazer aqui e a gente estava indo naquela direção, é lá que a gente ia pregando. À medida em que eles iam se movendo, à medida em que eles iam caminhando, a palavra era pregada, não havia desculpas, não havia absolutamente nada que podia impedi-los de pregar a palavra. Seja intencional na sua vocação, seja intencional na sua caminhada, pregue o evangelho aonde você for, aonde você estiver, fale sobre Jesus. Não deixem que as coisas, que o mundo, que aquilo que permeia a sua vida possa te impedir, mesmo que sejam as coisas mais difíceis. Aqueles discípulos, e Felipe era um deles, estavam enfrentando perseguição. Estevão, um dos seus amigos, havia morrido por causa da perseguição. De repente era tempo de fugir, de repente era tempo de se esconder, mas não é aquilo que aqueles homens fazem. Eles são intencionais. Mesmo que haja dificuldades, mesmo que haja situações que nos impeçam, nós continuamos pregando o evangelho, anunciando Jesus. E aliás, essa é a segunda atitude que eu quero propor para você. Seja centrado em Jesus, em nada mais. Seja centrado em Jesus. Verso 5 diz que ali eles anunciavam quem? O Cristo. Eles não anunciavam nada, absolutamente nada, que não fosse o Cristo. Eles eram centrados na pessoa de Jesus. Não tem como nós respondermos à vocação de Deus se não houver centralidade na pessoa de Jesus. Nós ouvimos isso aqui de diferentes pessoas, de diferentes maneiras, mas a palavra, a verdade sempre foi a mesma. Sejam centrados em Jesus, porque a nossa vocação vem dele, é para ele. Mas eu quero dizer para você, seja integral na sua vocação. Faça com que a sua vocação traga todo o evangelho. Verso 6 diz que a multidão, quando ouviu Felipe, aquilo que Felipe falava, mas viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Essa igreja, o ministério de Felipe, a ação de Felipe, ela manifestava o poder de Deus, que é poderoso, através da pregação, mas também a partir do poder de Jesus, para libertar, para curar e para transformar as pessoas. Não há como nós respondermos à vocação de Deus se nós não deixarmos que esse poder do Espírito Santo, que é descrito lá em Atos capítulo 1, verso 8, não invadir a nossa vida. Vocês serão mártires, vocês serão testemunhas somente quando o Espírito Santo descer com poder sobre a vida de vocês. E então, a partir de, vocês serão testemunhas. Seja integral na sua vocação, não só apenas com palavras, mas manifeste o poder de Deus, o poder extraordinário de Deus, o poder que pode restaurar as pessoas na sua totalidade. Mas acima de tudo, seja sensível à voz de Deus. Verso 26 diz que Felipe está ali, pregando o evangelho aonde ele vai, centrado, anunciando Jesus, manifestando o poder de Jesus. E diz no verso 26 que o Espírito Santo diz para ele, vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Felipe percebe o mover e a direção de Deus, os ouvidos deles estão abertos, o ouvido dele está aberto para entender aonde Deus quer o guiar, onde Deus quer o levar. E esse é o grande desafio que nós temos no exercício da nossa vocação. Ao longo da nossa caminhada, desenvolvemos a habilidade de ouvir Deus, saber onde Deus quer que nós sigamos, aonde Deus quer que nós estejamos. Vai, agora é hora de ir, sai de Jerusalém, vai em direção a Gaza, porque lá tem alguma coisa que eu preciso fazer. Mas não basta só ser sensível, abrir os ouvidos e ouvir aquilo que Deus está falando. Nós precisamos obedecer, nós precisamos ser submissos.
Verso 27 diz que ele levantou e partiu. Ele ouve, ele levanta e ele parte em direção aonde Deus havia indicado, aonde o Espírito Santo está levando. Há obediência, e não há vocação se não houver obediência. Não há vocação se o nosso coração não estiver alinhado com o coração de Deus. Não há vocação, não há chamado se nós não estivermos profundamente conectados com Deus. Mas algumas vezes Deus nos pede algumas coisas meio malucas. Deus nos pede para fazer algumas coisas meio insanas. E esse é o caso de Felipe. E aí nós vamos ver Felipe tendo uma outra atitude diante da sua vocação, que é confiar. Confie. Confie. Se Deus está falando, confie que Ele vai cumprir, que Ele vai te guiar, que Ele vai te ajudar, que Ele vai te usar. Verso 29 e 30, o Espírito Santo diz a Felipe: vai, aproxima-se dessa carruagem e acompanha. E então Felipe correu para a carruagem. Eu gosto dessa ideia de Felipe correndo atrás da carruagem. Eu fico imaginando como seria isso nos dias de hoje. Você lá andando na calçada e Deus fala assim: está vendo aquele carro? Corre lá, vai atrás dele, porque tem alguém lá que precisa ouvir de Jesus. E você entra no carro, abre a porta, e a pessoa sai pela outra, achando que é um assalto. Você entra, era exatamente isso aqui. Sai correndo atrás dessa carruagem. Quantos de nós teríamos realmente confiança em Deus para corrermos atrás de um carro, de uma carruagem, de alguém e dizer assim: e aí, você está entendendo aquilo que você está lendo? Você percebe que há um trilho? Você percebe que há um desenho, algo muito bem planejado para o exercício da vocação? Nós vamos olhar ele sendo intencional, ele sendo centrado em Jesus, ele sendo integral na sua vocação, de como ele exerce a sua vocação. Nós vemos Felipe sendo sensível à voz de Deus. Nós vemos ele não só escutando, mas sendo submisso em obediência e confiando o seu chamado, a sua vocação a Deus. E a história de Felipe tem algumas coisas interessantes. Felipe encontra com aquele eunuco, e é assim que Deus quer escrever a história daqueles que entendem a vocação, alinhada à história com aqueles que Deus quer alcançar. A história da vocação de Felipe, ela encontra a história daquele homem eunuco que está lendo um texto e não sabe exatamente o que aquilo significa. Preste atenção no clamor daquele homem, ele diz: como eu posso entender se não há quem me explique? Quantas pessoas hoje, no mundo todo, da África ao Oriente Médio, da Ásia até a Oceania, mas lá na rua da sua casa, ou ao lado da sua mesa de universidade, ainda está sem entender o que significa o Evangelho de Jesus. Como eu posso entender se ninguém me explicar? No começo do meu ministério, eu trabalhava com uma comunidade quilombola, antes de trabalhar com a MIAF. E uma das viagens que a gente fez com uma equipe de curto prazo, nós nos deparamos com uma situação. Havia muita gente, era a primeira vez que a gente estava apresentando o Evangelho naquele lugar específico, havia muita gente, muitas crianças, muitos adultos, não tinha energia elétrica, não tinha nenhum tipo de facilidade. A única coisa que a gente se deu conta que dava para fazer era contar uma história com fantoche. E aí eu tenho medo que alguém pergunte aí do lado, fala assim: o que é fantoche? Se você não sabe, fantoche é um boneco que a gente enfiava a mão nele e contava histórias. A gente falou: olha, é a única coisa que dá para fazer aqui. Então, a gente fez o seguinte: era uma casinha de barro, de palha,
A gente então entrou, eu mais uma outra missionária do lado de dentro, ela com um fantoche, eu com outro, e a gente enfiou o braço pela janela. O resto da equipe ficou com lanterna iluminando a janela para que as pessoas pudessem enxergar, e um outro missionário interagindo com os bonecos. E aí então, aquele missionário ali dizendo: olha, nós estamos aqui, dizendo para os bonecos, nós estamos aqui para contar uma história sobre Jesus. Vocês sabem quem é Jesus? E aí eu respondendo lá como boneco: eu sei quem é Jesus, porque eu tenho aprendido dele sempre lá na minha igreja. E aí um homem lá no fundo, eu estou encurtando a história, um homem lá no fundo, quilombola, levanta, olha para o boneco e diz: mas se você sabe então quem é, por que você não fica aqui para nos ensinar? O clamor daquele quilombola é o mesmo clamor do eunuco: como eu posso entender se não tem quem me explique? Nós ainda temos milhares e milhares de pessoas que estão igualmente confusas, sem entender, e perguntando e clamando: como eu vou entender se eu não tenho alguém aqui que possa explicar? É interessante que quando você conversa, eu tenho alguns amigos etíopes, e quando você conversa com eles, independente da denominação que eles pertencem, ou que a igreja que eles pertencem, você pergunta assim: como o evangelho chegou no seu país? Todos eles vão fazer referência a esse texto. Dizer: o evangelho chegou porque Felipe pregou. Você vê o poder que há em resposta da vocação. Hoje a igreja da Etiópia é uma igreja que envia missionários para todo o continente africano e até fora da África. E isso começa com a resposta de um jovem que não teme correr atrás de uma carruagem. Mas Felipe não se contenta. Eu gosto desse menino. Ele não se contenta. Ele é intencional. Mais para frente o texto vai dizer: Felipe, porém, depois de todo esse rolê com o etíope, Felipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, fazia o quê? Pregava o evangelho por todas as cidades que passava. Lembra daquele quilombola que falou para mim, ou para o boneco: mas se você sabe, por que você não fica aí? A gente era uns missionários assim, meio inexperiente na época. E aí, um de nós, eu não lembro quem, disse assim para ele, um homem que não conhecia o evangelho, um homem que nunca tinha ouvido falar sobre Jesus. A gente disse para ele: olha, então, se o senhor quer saber mais, por que o senhor não pede para Deus para mandar mais gente aqui, para viver aqui, para ficar aqui, para poder pregar o evangelho? E aí aquele homem se levantou, naquela noite escura, porém com o céu iluminado pelas estrelas, e ele faz a primeira oração da vida dele, mesmo sem saber exatamente o que significava a oração. Ele diz assim: Deus, manda gente aqui para falar de Jesus na mesma quantidade que as estrelas do céu. Seja intencional, seja centrado em Jesus, seja integral na sua ação, seja sensível à voz de Deus, seja submisso a Deus, confie em Deus. Porque quando o assunto é vocação e a missão de Deus, nós precisamos ter atitudes que nos guiem e nos conduzam por esse processo. Eu quero terminar dizendo para você, ou desafiando você: diga sim ao chamado de Deus. Diga sim ao chamado de Deus sempre, sempre que Ele falar com você. E acima de tudo, deixe que Deus, através do seu Espírito Santo, te oriente sobre o quando, sobre o como e sobre o aonde. É a partir da sua resposta, dizendo sim a Deus, que as suas dúvidas serão sanadas, e não ao contrário. Que Deus nos abençoe.